Nós vamos então à palavra dessa manhã. A palavra é baseada nesse livro, nós comentamos, dessa série chamada Aconselhando uns aos Outros, a série que é baseada justamente no livro Aconselhando uns aos Outros, do autor Edward Welch, e o subtítulo do livro é 8 maneiras de cultivar relacionamentos saudáveis dentro da igreja. E a gente vai fazer essa análise desse livro, obviamente, tudo com base nas Escrituras, em 3 domingos, em 3 sermões diferentes. Hoje eu pretendo ser bem breve, sobretudo em face ao dia, a importância do dia, de todo mundo estar querendo passar um tempinho com a sua mãe, ir para a sua casa. Então nós vamos muito diretamente aos 2 primeiros capítulos desse livro, e mais servir como base para a gente avançar em outras questões tão importantes até quanto, mas mais volume nas próximas 2 semanas. Nós vamos ler juntos, para dar como base inicial, o livro de Efésios, a partir do capítulo 4, verso 1. Então, Efésios 4, a partir do verso 1. A minha versão diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos por essa oportunidade, por essa manhã, pela chance de estarmos juntos em comunidade para te servir, Senhor, e para te agradecer pelas tuas bênçãos sobre nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque a gente pôde estar juntos essa manhã, porque para nós é importante esse momento de adoração em conjunto, coletivo a Ti, e porque nós realmente desejamos, Senhor, não apenas cumprir protocolos, mas como corpo de Cristo te servir e alcançar as bênçãos prometidas para nós, Senhor, para que a fé viva dos apóstolos esteja também viva nos nossos corações. Abençoa nossa mente agora, nosso coração, nos dá entendimento, nos guie em todas as coisas e nos faça, Senhor, capturar, assimilar aquilo que é mais importante para o glória do Teu nome. É o que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. No ano passado, então mais precisamente 2024, a gente teve o Clube do Livro. A gente tem tido também o Clube do Livro esse ano, mas a gente começou o Clube do Livro como uma atividade no ano passado. Alguns livros foram selecionados e o último livro do ano foi justamente esse, Aconselhando uns aos Outros. É um livro mais fininho, com 8 lições muito diretas sobre o cultivo de relacionamento na igreja. No entanto, embora o livro seja bem fininho e aparentemente direto, ele talvez tenha sido um dos livros que mais gerou compartilhamentos, mais gerou falas das pessoas, mais levou as pessoas a abrirem o seu coração. Isso é um bom sinal, sinal de que o autor propõe, de fato, alcança, as expectativas ali das pessoas que estão procurando, de alguma maneira, se abastecer do conteúdo desse livro. E foi bem interessante, porque a gente pode dividir nossas expectativas e dividir também testemunhos positivos, coisas que fizeram por nós, que nos atravessaram de uma certa maneira, que nos permitiu nos tornarmos quem somos. E também nos permitiu perceber até nossas debilidades. Às vezes, através de um relacionamento, através de um afeto de alguém, em nível familiar, em nível de igreja, em diferentes níveis, a gente acaba sendo, de alguma maneira, trazido para uma redenção em Cristo. Você percebe isso? Não é que aquele amor em si nos redima, mas ele é tão expressão da vontade de Deus, e ele é tão carinhoso, que ele é hábil de nos fazer, nos relacionarmos melhor com a própria palavra de Deus e com o próprio Deus. Logo, relacionamentos são importantes. Eles não são coisas secundárias, não são coisas periféricas ao Evangelho, mas eles estão justamente no centro do Evangelho. E esse autor, inclusive, entende isso bem, porque além de membro do corpo docente e diretor da Escola de Aconselhamento na Christian Counseling and Educational Foundation, ou seja, a Escola de Cristã de Aconselhamento, Fundação e Escola Cristã de Aconselhamento, de Educação e Aconselhamento, e professor também de teologia, ele é um doutor em filosofia com ênfase em aconselhamento, além de psicólogo licenciado, e tendo também várias obras que falam justamente sobre essas questões, sobre as questões de dor, de vergonha,
de sofrimento e também de cura, de melhoria e de crescimento. E a partir dessa leitura, ano passado, na última aula, eu lembro que a gente conversando ali, nos momentos finais do Clube do Livro, rolou uma pilha positiva. Salvo engano, acho que foi até o Igor Aragão que falou: "Ô Igão", do jeito que o Igor Aragão gosta de falar, "podia fazer uma série no que vem sobre o livro". E eu falei: eu vou fazer a série. Então aqui está sendo cumprida uma promessa, né? Você lança a sua palavra, você tem que cumprir o que você falou que ia fazer. E eu queria basicamente organizar inicialmente o porquê que eu estou sendo levado a fazer essa série. Quais são os 3 elementos que, na minha concepção, são importantes, que me fizeram ser convencido da relevância de trazer esse livro como uma base, vamos dizer assim, para nós pensarmos relacionamentos. Bom, o primeiro motivo é que eu entendo que o que o livro traz para nós em termos de conteúdo dialoga bastante com o tipo de cultura que nós já produzimos e que desejamos continuamente produzir na Nova Jerusalém Tijuca. Ou seja, quando a gente aborda esse livro, a gente está, de alguma maneira, reforçando e também, em algum grau, aprofundando algumas compreensões e práticas que nós já temos almejado e praticado na nossa comunidade. Sobretudo, diria eu, para poder ficar uma coisa bem clara da nossa cultura da igreja, algo que está muito relacionado com os pontos 2, 3 e 4. A gente sabe que o ponto 1 é anunciar, o segundo ponto é desenvolver, o terceiro é relacionar e o quarto é servir. E eu acho que as discussões que esse livro traz tocam bastante na parte de desenvolver, mas também na parte, sobretudo, de relacionar e serviço. E se fosse um ponto central, seria de fato a parte de relacionamento. E como é importante esse relacionamento ser uma coisa que é tratada com o valor devido para nós como comunidade em Cristo. O segundo motivo que me leva a fazer essa série sobre esse livro é que o tema do livro procura resgatar a importância de se pensar a prática do evangelho dentro do terreno da vida comum. Em outras palavras, o evangelho pensado para o cotidiano, o evangelho pensado para as relações sociais do dia a dia que a gente estabelece na nossa casa e na rua. E isso reforça o valor das pessoas para nós, porque as pessoas são importantes também. Nós sabemos que, biblicamente, nós somos levados a amar uns aos outros, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar uns aos outros. E eu sempre comento como há 3 implicações de amor nesse processo. 3 implicações, Igor? Sim, porque amar a Deus acima de todas as coisas é uma expressão de amor. Amar ao próximo é uma expressão de amor, como a mim mesmo, também é uma expressão de amor. Então, também preciso me amar para conseguir amar as pessoas, para poder ter uma paridade nesse amor. Então, a Bíblia fala sobre amor e fala sobre um relacionamento direto. A Bíblia não propõe para nós um tipo de relacionamento ascético. Para quem gosta, quando eu trago palavras um pouco diferentes, eu vou explicar. O ascetismo, ou asceta, ou ascético, é aquele que se desloca do convívio comum, porque o convívio comum supostamente atrapalha a sua própria elevação espiritual. Então, para ele conseguir alcançar um nível maior, ele se desloca de tudo, porque a vida comum, a vida material, os prazeres comuns atrapalham o seu ascetismo, a sua ascese, a sua ascensão. É claro que existem homens e mulheres de Deus que muitas vezes trabalham em questões de monastérios, alguns foram peregrinos em desertos e praticaram isso, não porque isso os tornaria mais espirituais, mas porque aquilo vinculava, talvez, com uma expectativa de Deus específica para aquele propósito. Mas, de um modo geral, o povo de Deus não viverá em distanciamento social. O povo de Deus viverá em relacionamento constante. Logo, nós não somos levados pela nossa fé a pensar formas de como nos distanciarmos cada vez mais uns dos outros. Pelo contrário, nós somos levados a pensar a como nos aproximarmos de modo mais eficiente uns dos outros. Portanto, isso tem que estar no nosso horizonte de expectativas, tem que estar no nosso radar. Então, por isso que esse livro é importante, porque ele nos coloca, de novo, no lugar de agentes regenerados em Cristo, na produção de relacionamentos saudáveis, o que não se restringe, o que o próprio autor reforça, em figuras de autoridade. Em outras palavras, não são apenas líderes, pessoas que são imbuídas de um certo ofício, as responsáveis por isso, mas isso é responsabilidade de todo aquele que foi regenerado em Cristo, que ama a Deus acima de todas as coisas e ama o seu próximo como a si mesmo. E o terceiro motivo que me leva a trabalhar esse livro com vocês, irmãos, é que a obra, embora reconheça o papel da igreja como espaço de comunhão, ela também nos convida a refletir sobre o perigo de limitar a nossa vida cristã ao ambiente institucional, a restringir a nossa vida
a isso aqui, ao ambiente cotidiano da igreja. Ou seja, é o tipo de relacionamento que Deus espera que nós possamos estabelecer uns com os outros, e claro, aqui em níveis de intimidade diferentes, porque a gente tem ritmos de vida, expectativas, idades, e isso interfere nos relacionamentos, mas a expectativa central é que isso não seja uma coisa apenas nos momentos que estamos na igreja, mas que nós possamos manter alguns vínculos para além do espaço institucional com pessoas que vão nos forjar e também porque poderão ser forjadas pelo nosso próprio trabalho. O famoso ferro afia o ferro. Pessoas que andam juntos, se ajudando em amor. Então, isso é especialmente relevante, entendo eu, e não é algo que o autor está dizendo, mas eu que estou traduzindo já, acho que é especialmente relevante atualmente, em vista do fato de que cada vez mais tem se popularizado uma dimensão mercadológica de igreja. A igreja enquanto uma espécie de mercado metafísico, um mercado espiritual, um mercado transcendental. Eu vou para a igreja, eu deposito um pouco de energia e aí eu consumo com uma audiência alguma coisa que eu preciso, eu vou para casa na expectativa de que Deus cuide das minhas coisas e semana que vem eu volto a esse espaço para poder receber um pouco mais de emoção, um pouco mais de alegria, um pouco mais de dose de adrenalina, como se o evangelho fosse um mercado. A gente fosse para a igreja, consumisse um pouquinho, ficássemos felizes e continuássemos. Mas não é isso. A vida de evangelho é uma vida de, sim, sentir prazer no Senhor em comunidade, mas sim, também dividir algumas lutas. Também carregar alguns fardos em conjunto. Chorar junto, se alegrar junto, se relacionar. Tudo isso de modo saudável. Saudável não é só rir o tempo todo. Quem ri o tempo todo tende a ser bobo. Saudável também não é chorar o tempo todo. Quem chora o tempo todo precisa de alguma ajuda, passa por um processo depressivo. É preciso que a gente, em conjunto, encontre os ritmos para que nós possamos viver melhor. Entendendo que a vida em comunidade não é um cumprimento de agendas. E eu acho que isso é uma coisa que a gente entende muito bem. A gente aqui tem uma clareza muito grande que nós temos nossas agendas aqui, mas a gente sempre reforça. É preciso que tenha alguns momentos em que a igreja está fechada para que você possa ser igreja fora do ambiente da igreja, com a sua família. Tem momentos. Não precisa ter todo sábado uma atividade. Você vê que a gente não cai nessa aqui. Todo sábado tem que ter. Pode ser que algum dia, com uma igreja muito maior, você tenha mais pessoas que precisam ter sábados, percebe? E aí você cria mais atividades para atender a totalidade do corpo. Mas nunca há da nossa parte uma exigência do tipo, você faltou um culto? Você nunca viu nenhum líder chegar para você e falar assim, você faltou um culto? Então você está desviado. Claro que eu já brinquei com alguns amigos assim aqui. Né? E falar assim, que isso, está desviado, amado? Pô, só não vim de manhã, muito tempo. Tá, uma brincadeira, pela amizade. Mas você veja, a gente não trabalha dessa maneira aqui. Porque a gente é especial? Não, porque a gente entendeu o que o evangelho quer dizer pra gente. Muitas vezes você vai acabar escolhendo um culto porque você está trabalhando. Ou você vai escolher um culto porque você precisa dar atenção para a sua família. E quando você está com a sua família naquele momento, está cuidando da sua mãe doente, você está cuidando dos seus filhos, você está dando atenção para algum parente que mora distante e que você mal consegue ver, mas você precisa se dedicar a essa pessoa, você está cumprindo o evangelho. Você está fazendo algo importante. Você não pode sair do espaço da comunidade, porque isso é perigoso. É importante você ter uma comunidade para andar junto. Mas também entender que o evangelho é estar aqui 24/7 em todos os cultos, também não é uma coisa de Deus. É um tipo de prisão institucional que nada tem a ver com a liberdade do evangelho. Nós não defendemos isso aqui. Nunca defendemos e nunca defenderemos. Entendemos que é preciso ter momentos em que você vai estar com pessoas para ser Cristo, ou melhor, um pequeno Cristo, um cristão, um representante, um embaixador na vida comum. Você precisa desses momentos em que a agenda não existe, mas a agenda celestial está no seu coração. Não a agenda institucional, mas a agenda celestial está lá. Em face a isso, portanto, a gente vai para esse livro entendendo que ele nos ajuda justamente nesses 3 pontos, nessas 3 coisas fundamentais. Nessa manhã eu vou separar os 2 primeiros capítulos apenas. O primeiro capítulo chama-se Com Toda a Humildade e o segundo capítulo chama-se Aproxime-se das Pessoas. Como nós falamos, são 8 lições diferentes e essas são as 2 primeiras. Ao final dessa série, a minha expectativa é de que todos nós tenhamos aprendido que nós fomos chamados, sem exceção, para cuidar uns dos outros, havendo formas biblicamente mais coerentes e eficazes de fazer isso. Então não basta que você entenda que tem que cuidar, você tem que saber que existe um método correto de cuidar. Não basta desejar fazer, tem que saber fazer. Essas 2 coisas a gente vai trabalhar nessa manhã. O primeiro capítulo, chamado Com Toda a Humildade,
Começa com um texto que, inclusive, estava presente na chamada. Não sei se alguns irmãos chegaram a ver a chamada do Instagram, da série, e tinha um texto base ali, que é justamente a abertura desse capítulo, que diz assim: imagine um grupo interconectado de pessoas que confiam umas nas outras. Você pode falar de sua dor e alguém responder com compaixão e oração. Você pode falar de suas alegrias e alguém se alegra com você. Você pode até mesmo pedir ajuda na sua luta contra o pecado e alguém ora com você. Oferece auxílio e encorajamento a partir da Escritura e permanece ao seu lado até que o pecado pareça não mais estar em vantagem sobre você. A franqueza, liberdade, amizade. Os fardos são compartilhados, dá-se e recebe-se sabedoria. Nada de conselhos banais. E Jesus está no centro de tudo isso. Nós queremos mais disso. E é justamente a base do texto que nós lemos em Efésios. O livro de Efésios é um livro escrito por Paulo para a igreja de Éfeso, num contexto prisional, então ele está encarcerado, onde ele está clamando à igreja que ela leve em consideração a importância da unidade em Cristo. Paulo está trabalhando temas relativos aos gentios e aos judeus, ou seja, aqueles a quem Deus primeiro chamou e aqueles a quem Deus estendeu a sua graça através de Cristo Jesus. E passa a partir disso falar da importância do relacionamento, da unidade e da identidade comum dos cristãos. E, portanto, quando Paulo mostra isso, ele também aponta para uma questão fundamental, que é qual? Que Jesus nos amou para que nós pudéssemos amá-lo e amar os outros livremente. E isso nos coloca numa posição na qual nós podemos exercer cuidado mútuo multidirecional. Eu vou repetir. Cuidado mútuo multidirecional. Então, um cuidado mútuo quer dizer que eu cuido do pastor Pedro. O pastor Pedro cuida de mim. Mas eu não cuido apenas do pastor Pedro, porque é multidirecional. Eu também cuido do Anderson. E o Anderson também cuida de mim, percebe? Eu posso estabelecer cuidado com múltiplas pessoas. Claro, respeitando as características de cada um, as formas de ser de cada um. Mas isso é importante. E é importante esse exemplo específico com o pastor Pedro que eu dei aqui, porque eu acho que a gente tem um bom exemplo de altar, quando o pastor Pedro chega e fala, em algumas ocasiões, olha, eu sou o pastor da igreja, tudo mais, mas se algum dia você quiser me chamar para ir só tomar um café, eu estou disponível. O que é essa indicação, ao cabo? É a indicação de que existe uma pessoa que, para além do cargo pastoral, é o Pedro, né? Foi um menino, cresceu, viveu suas expectativas, teve seus sonhos, teve um filho muito bonito. Mas é uma pessoa. A igreja pode rir, mas ninguém pode discordar, percebe isso? Cuidado mútuo. Uma coisa de amor uns com os outros. E quando um pastor principal fala isso, ele está deixando claro que, olha, eu sou tão humano quanto vocês são humanos. E se algum dia você quiser me chamar para poder conversar sobre a sua vida, vamos. Mas se algum dia quiser só a gente sair para poder também ver filme, e de vez em quando a gente vê isso, o pastor Pedro Maracanã com a gente, e o pastor Pedro no cinema com o Cleiton, vendo, sei lá, Vingadores. Pode parecer uma bobeira, mas para ele é importante. Do jeito do Cleiton, o Cleiton está fazendo um cuidado mútuo, multidirecional com o pastor Pedro. E do jeito do pastor Pedro, ele está fazendo um cuidado mútuo, multidirecional com o Cleiton. É um cuidado. É uma coisa simples, é uma ida no cinema. Ninguém parou assim, vamos levantar a mão em oração agora nesse shopping em nome de Jesus. Ninguém fez isso. Mas foi um ato de cuidado. Por quê? Porque aquele cinema é uma expressão de convivência e de amor para os dois. Funciona para os dois. Duas gerações diferentes, duas pessoas diferentes, dois momentos de vida diferentes, mas encontraram no cinema um lugar de convívio que é importante para eles. Você entende isso? Isso é relacionamento, é uma coisa saudável. Quando ele está ali, o pastor Pedro dificilmente vai estar falando de igreja. E o Cleiton não vai estar falando de som. Vão estar falando de pipoca, vão estar falando do filme, se gostaram, se não gostaram, se acharam o outro filme da outra semana melhor, qual o próximo filme que vão ver. Nem sempre os nossos convívios têm que estar baseados em coisas da igreja. Podem ser baseados em quem nós somos. Porque nós somos muitas coisas, além daquilo que nós fazemos na igreja. E isso é importante, porque a gente faz isso sem colocar fardo nas pessoas e sem colocar fardo especialmente nos líderes. E quando há confiança,
E quando nós fazemos com toda a humildade, quando nós nos colocamos como pessoas comuns, a abertura é natural. Ela é muito natural. Vai ter algum dia que pela amizade, pelo convívio, porque a gente ri junto, você talvez vire e fale assim, cara, deixa eu falar, te pedir uma ajuda numa coisa. E você vai e vai conversar. Não porque o outro é uma autoridade, mas porque é alguém que desperta confiança. Por isso que nós precisamos tirar de nós o peso de quem nós somos e com toda humildade, tal como o título do capítulo diz, nos aproximarmos uns dos outros, desejando alcançar verdadeiramente o coração uns dos outros. Por elas serem as pessoas que simplesmente são. E sem bajulações, e sem forçação de barra, apenas desejando realmente se aproximar. Quando eu falo sem bajulações, inclusive, é porque às vezes, na nossa intenção de fazer amizades, nós também abrimos mão da verdade. Veja, é muito ruim uma pessoa que chega falando, alegando, criando a afirmação de que tem personalidade forte e é por isso ela é grosseira com os outros. Não. Existe personalidade forte e existe grosseria. Tem gente que simplesmente é grosseira e alega ter personalidade forte. E tem gente que fala, não, eu sou simpático. Não, você é bajulador. Tem diferença também entre simpatia e bajulação. Se um amigo é meu amigo, de fato, e a gente passa a se relacionar, passa a ter amizade, passa a ter entrada um com o outro, no dia que eu fizer uma coisa que está um pouco equivocada, se há humildade no meu coração, no relacionamento, e se há humildade no coração dele no relacionamento, ele vai falar comigo. Com toda humildade. Tem bajulação, é muito direto. Cara, deixa eu te falar, pô, a gente é amigo, né? Mano, acho que aqui você ficou para além. Tem como rever isso, cara? Talvez no primeiro momento a pessoa possa até, mas se a pessoa percebe que você não está colocando como alguém que está humilhando o outro, mas realmente preocupado, a barreira rapidamente cai. Ela tende a cair. Tipo, precisa bajular ninguém, fica tudo certo. Alguém fez algo errado, é isso mesmo, eu faria igual. E você pensando que não faria. Não é verdade. Seja sincero. Fala com a pessoa. Com toda humildade se aproxima. Fala, olha, eu também tenho dificuldades. Às vezes isso é importante. Da mesma maneira como, às vezes, para corrigir, isso é uma característica que eu tenho. Eu sempre elogio antes de corrigir. Se algum dia eu chegar te elogiando, talvez você pode ficar preocupado. Talvez eu vá te corrigir alguma coisa. Falar assim, poxa, eu gostei tanto que você fez hoje lá na igreja, foi legal. Mas deixa eu aproveitar. E aí você dá uma orientação. A abordagem é tão importante quanto aquilo que você diz. Porque a abordagem também pode ser humilde. Uma abordagem não humilde, eu cheguei e falei assim, pô, hoje o senhor é brincadeira, hein? Você fez lá, isso já quebra. E mais, eu não estou olhando para a pessoa dele, eu estou querendo feri-lo. Quem quer corrigir não quer ferir. Quem quer corrigir quer melhorar. Quer andar junto. Com toda humildade, se aproximando, sem colocar fardos e sendo criterioso na forma como falar. Devemos sim, nesses processos, como disse anteriormente, valorizar lideranças, mas nós não devemos depender das lideranças. É possível termos influência sem cargo. Nunca confunda uma coisa e outra. Nunca confunda influência e cargo. São coisas completamente diferentes. Eu não tenho cargo hoje, nenhum. Fui líder da juventude um tempo, ajudo ali, liderando, co-liderando, ajudando mais na parte do RH, né? O James, na parte da mídia, e trabalho em coletivo. A gente tem um trabalho muito horizontal, assim, na mídia da igreja, produzindo. Mas não estou na liderança direta de nada. Mas eu não tenho nenhuma ilusão de que eu não influencio a vida de algumas pessoas. Eu tenho que ter essa consciência. Porque cargo não tem nada a ver com influência. A forma como eu ajo é importante para as pessoas. Eu não posso virar e falar assim, agora que eu não tenho cargo, eu não tenho nada a ver com isso. Não. Existe uma influência. A forma como você se porta é importante. Então não fique preocupado em ter cargos. Porque, no final das contas, isso não vai valer muita coisa. O que vale é o tipo de relacionamento que você estabelece. Nunca confunda as duas coisas. Procure sempre ter um coração acessível, com vistas a ajudar e não a julgar. Porque é a nossa humildade que nos habilita a fazer conexões. Apenas humildes conseguem reconhecer suas próprias limitações de modo a tratar com amor e sinceridade as limitações alheias. Quando alguém vem e me conta uma dificuldade, eu só consigo ser humano e tratar com respeito porque eu sei que eu sou aquela pessoa de outro modo. Por isso que quando a gente lê a Bíblia, ela bate na gente. Quando a gente vê os erros dos outros, a gente fica irritado com os outros e depois a gente se constrange, porque a gente fala, mas eu também faço isso em alguma medida.
Eu também produzo esse tipo de maldade. Então, quando alguém compartilha contigo uma coisa, você precisa olhar para dentro e falar assim, cara, ele sou eu, ela sou eu de um modo diferente. Então, eu preciso entender e sentar e ajudar a andar. Na página 12 do livro, o autor diz para a gente, se a humildade não precede nossa sabedoria e auxílio, nossos esforços não têm sentido. A nossa sabedoria, o nosso desejo de ajudar, só faz sentido se há humildade. Eu costumo dizer uma frase que o conhecimento só tem valor quando ele encanta. Eu acho que isso vale também para o cuidado, quando ele é encantador. Você já percebeu a diferença de um professor que te encanta para um professor que te irrita? Às vezes não é o conhecimento, já percebeu? Às vezes é o jeito que ele fala. Às vezes um professor encantador fala a mesma coisa que o professor que te irrita. Mas o professor que te irrita é tão arrogante que você tem vontade de bater nele enquanto ele está dando aula. E o encantador você quer abraçar e fala, eu quero ser igual a essa pessoa. Porque ele é tão encantador na forma como ele fala as coisas que eu desejo fazer a mesma coisa. Todo mundo que é professor, e esse é o meu caso de alguns que também estão aqui na igreja, viraram professores porque foi encantado pela aula de alguém, não tem jeito. Algum dia você olhou aquela pessoa e falou, eu quero ser essa pessoa. Isso gera encantamento. De modo que quando você cuidar daqueles que precisam de cuidado dos relacionamentos, elas ficarão tão encantadas que elas ficarão constrangidas de modo a se tornar quem você é, nos outros relacionamentos também. Agora, em contrapartida, também precisamos procurar ajuda. Quando falamos de humildade, não falamos apenas do cuidado que nós fazemos, estabelecemos, mas do cuidado que nós requeremos. Haverá ocasiões em que você vai precisar reconhecer biblicamente o seu problema e pedir ajuda para resolvê-lo. E aí você tem que ter a capacidade de ter a sensibilidade também de Deus, do Espírito Santo, da sua pessoa, de perceber quem são as pessoas que podem andar com você em algumas coisas. Igrejas são repletas de pessoas com ritmos e momentos de vida diferentes. Às vezes tem pessoas que ainda não estão no seu momento de vida e no seu momento de sensibilidade para te ajudar naquilo, mas sempre haverá alguém. E você tem que ter a capacidade de perceber isso no meio do povo de Deus. Quem é essa pessoa que pode andar comigo e que pode me ajudar nessa luta? E lutas que precisam ser abertas e, novamente, com humildade tratadas. Às vezes alguém vai falar, eu tenho um problema muito sério na minha família, eu tenho um problema com a minha esposa, nós brigamos recorrentemente. Você, que é o homem que está nessa situação, precisa talvez identificar no corpo de Cristo uma pessoa, um outro homem íntegro, idôneo, sério e que ama Cristo, que possa te ajudar nisso. Não transformando o seu problema numa coisa de ameaça, mas algo que pode te ajudar de fato. Da mesma maneira, alguém pode estar com problema com algum filho, com alguma filha, e isso também pode servir como uma forma de conexão. E outras coisas mais, porque vivemos momentos diferentes da vida e podemos nos conectar com pessoas e compartilhar nossas dores. Ou às vezes um pecado, uma dificuldade muito clara que você tem. Porque, claro, né, viver brigando também é uma forma de pecaminosidade, a gente sabe disso. Mas eu falo de outras coisas que dizem respeito apenas coisas que ferem a você mesmo no seu relacionamento. Às vezes não ferem ninguém. Coisas que você vê, que você escuta, como você se sente e que você precisa de ajuda. Quantas vezes você também já não se sentiu bem depois de apenas falar alto uma coisa que você sentia? Quantos aqui tiveram essa experiência de conversar com uma pessoa, um amigo ou uma amiga, falaram alto, levanta a mão, falaram alto e aquilo te fez bem. E você se sentiu um pouco melhor. Não quer dizer que resolveu tudo, mas se sentiu um pouco melhor. Então você precisa procurar alguém para andar com você nesse sentido. E em contrapartida, fechando o capítulo 1, você que recebe essa pessoa, não dê conselhos banais e levianos. As pessoas precisam de mais do que isso. Às vezes alguém vai chegar para você e vai falar assim, poxa, estou com esse problema, esse. E aí a sua resposta não pode ser, né, vamos orar. Ora. Não fala vamos orar. Ora, na hora. Por que vai orar depois? Porque depois se pode ser agora. Você dividiu comigo agora. Vamos orar agora. Agora que a resposta sua tem que ser, por que não? Deus não está aqui conosco? A gente precisa esperar o culto formal para isso? Precisamos levar para o pastor principal da igreja para isso acontecer? Vamos orar agora. Me dá a sua mão, vamos orar junto, vamos colocar diante de Deus, vamos clamar, vamos abrir nosso coração. Porque nós nos edificamos de modo saudável uns aos outros. Os pastores são importantes, mas você é importante. E você tem condições de fazer. Assim encerramos o capítulo 1 e partimos para o capítulo 2. E o capítulo 2 é o capítulo chamado Aproxime-se das pessoas.
E eu acho que isso tem tudo a ver com aquela questão que eu falei sobre a igreja como mercado de fé, sabe? Porque eu, quando vou no supermercado, eu não puxo assunto com ninguém. Porque ia ser estranho. Eu chegar no mercado com um carrinho, e aí, meu irmão, esse frango, hein? Tá caro, né? Pô, podia baixar, pois é, não sei o quê. Pô, mas tem uma promoção ali da sobrecoxa, desossada, mesmo, onde? É complicado, ninguém puxa assunto em mercado. Porque no mercado você vai com o objetivo de consumir. Você consome e vai embora. As poucas últimas vezes que eu falei com alguém no mercado, foram situações inusitadas. Um dia eu estava de manhã, comprando uma manteiga para poder tomar café com a minha esposa, e uma pessoa passa com o carro, volta e fala, você não é professor? Aí eu falo, sou. Assisto o conteúdo, gosto bastante. E sai. Mas tu vê que não passou disso. É um momento pontual, não houve um relacionamento. E às vezes a gente vem para a igreja dessa maneira. A gente vem, entra na porta, curte o momento, sente, acabou, a gente vai embora. É o irmão Batman. Ele taca no chão uma fumaça, puf, ele sumiu. Você virou, cadê? Já foi. Foi salvar Gotham. É muito rápido. A gente nem viu, irmão. Bateu ali em cima, o símbolo do Batman, o irmão já teve que sair rápido. Resolveu os problemas. Não seja esse tipo de pessoa. Seja mais intencional. Eu sei que às vezes você fala assim, mas Igor, eu tenho que sair daqui direto porque eu tenho outra atividade. Tudo bem, nenhum problema, acontece. Mas você precisa ser intencional de alguma maneira. Ou você vai mandar mensagem para alguém, ou você vai ligar para alguém, ou você sabe o que você pode fazer? Coisas simples. Elogia uma foto de alguém. Tipo assim, a pessoa está com um filho na pracinha. Gostei muito, hein? Tá bonito. Acabou. A pessoa fica feliz. Só daí já, no outro domingo, quando você encontrar, e aquela pracinha que eu levei ele ali perto, você quer, é mesmo, acabou, já gerou assunto. Só um elogio. Uma coisa muito simples. É muito difícil alguém não se abrir para conversar depois que recebe um elogio. Nem que seja ficar sem graça. Tem gente que não sabe receber elogio, né? Pô, roupa bonita. Não, comprei no brechó. Não sabe? Isso aqui, a pessoa não sabe nem... Né? Não é gente que tem assim? Essa roupa é muito bonita, cara. Não, comprei no brechó. Isso aqui foi R$5. Ninguém tá falando do preço, cara. Tá só falando que é bonita. Sem ter elogio, cara. Não, mas você que é bonito. Cara, tá, cara. Tipo assim, aceita, velho. Só fica feliz e agradece. Fica sem graça, vai rir. Não fica, sabe? Então, seja intencional. Porque Jesus é intencional. Nós devemos ir às pessoas porque Jesus veio a nós. Nós não fomos a Jesus. Ele veio a nós. Ele veio a nós. Ele, como um rei num palácio, ao invés de esperar pessoas irem a um palácio, saiu do palácio para andar no meio do povo. Jesus foi intencional. Jesus foi às pessoas. Nós, como Jesus, vamos às pessoas também. Nós procuramos as pessoas. E, se necessário for, nós mudamos a nossa rota para poder nos aproximar das pessoas. Eu sei que todo mundo é atarefado, eu sei que todo mundo tem tempo, mas às vezes é preciso mudar o ritmo para atender e alcançar o coração de alguém. Às vezes acontece, e eu cresci nesse ambiente, porque eu sempre vi meu pai falando para todo mundo que o caminho dele era o caminho dos outros. E não era verdade. Meu pai falava assim, você vai para onde? Vou para o bairro tal. E não, é caminho para mim, vem comigo. Não era caminho do meu pai morava no outro lado da cidade. Mas meu pai levava a pessoa porque era caminho para ele. Claro, todos os caminhos levam a Roma, né? Então qualquer caminho servia. E ele ia, ele levava a pessoa. Você, às vezes, precisa mudar a sua rota. Essa rota pode ser material, de você ir uma rua além para ser carinhoso com alguém. Às vezes, a rota é simbólica. Às vezes, você ia pegar o ônibus aqui, mas a pessoa vai até o metrô ali, você vai andando com ela até lá e você pega o ônibus lá. Esses 2 minutos não vão destruir o seu dia, mas podem fazer o dia dela. Seja intencional. Procure as pessoas. Fale com elas. Tem alguns irmãos que até me conhecem aqui, de vez em quando eu mando umas mensagens. E eu mando mensagem, Deus te abençoe, te tenha uma boa semana, não sei o que, tará. Aí, às vezes eu mando aquelas mensagens coletivas, aí é sempre assim, quando eu mando a coletiva, aí tem alguns que mandam um coraçãozinho e tal, aí o Cleiton, boca aberta, eu quero mensagem particular só pra mim. Eu falo assim, tu gosta, né? Eu gosto, pô, sou teu amigo, tem que falar comigo normal, fala comigo aí, não sei o quê. Eu falo, Cleitinho, te amo, então já é, demorou, valeu, é isso. É a forma como a gente funciona, nosso relacionamento é assim. É intencional, para ele é importante isso. Tem vezes que tem outros irmãos que eu mando mensagens particulares. E aí, meu amigo, que saudade de você, quanto tempo eu não te vejo. Não é para poder... Veja, a pergunta não é, tá sumido da igreja, hein? Que isso? Não tá adorando?
tá negando adoração para Jesus. Não é esse o papo. O papo é, cara, quanto tempo eu não tive saudade de você, cara? Como é que você tá? É preocupado com a pessoa, não com ela estar aqui numericamente. Isso aqui não é importante, número por número não é importante. A pessoa é importante, porque Jesus ama pessoas. Pessoas são um grande tesouro que nós temos. As coisas dessa terra se vão. Os nossos relacionamentos em Deus são eternos. Eles vão ficar. Nós não vamos adorar a Deus sozinhos no céu, nós vamos adorar como um corpo no céu. Eles são eternos, isso tem que ser uma coisa preservada entre nós. Você precisa assumir isso como um desafio, como um horizonte do que Deus deseja. Mudar um pouquinho a sua rota simbolicamente também, às vezes. Às vezes você tem que ser um pouco mais concessivo. Nem tudo precisa ser do jeito exato que você quer. Às vezes, ceder é importante, porque é bom para alguém. Às vezes acontece. Quantas vezes eu comi em lugares que eu não gostava? Porque as pessoas queriam comer naquele lugar. Mas sabe por que eu faço isso? Porque, eu sou bom de boca, então como qualquer coisa, particularmente, isso é um dado importante. Mas dois, porque para mim, eu sempre falei isso, quem é meu amigo próximo sabe que eu sempre falo essa frase, e se eu estiver mentindo, pode gritar de onde tiver que é mentira. Não quer gritar não, né? Que eu viro e falo assim, para mim menos importa onde vamos, mas com quem vamos. As pessoas são mais importantes que a atividade. Ah, eu vou comer um hambúrguer, mas eu prefiro pizza. Importa quem vai. Importa quem vai. Eu não vou ser o chato de falar assim, se não for assim, então eu não vou. Você é um mala. Você não entendeu nada. Você não sabe se aproximar das pessoas. Você só quer a coisa do seu jeito. Você não gosta de hambúrguer? Cara, come um nugget, segura a onda e depois, outro dia, você propõe uma pizza. E como você foi carinhoso, as pessoas vão ser carinhosas com você também. Porque o importante são as pessoas, são os vínculos. Porque as coisas se vão, o tempo passa muito rápido. Esse negócio de Google Fotos é uma tristeza. Todo dia ele me fala assim, 9 anos atrás. Aí eu olho a foto e falo, foi ontem. Isso foi o culto de ontem, domingo passado. 9 anos atrás. O tempo, ele não perdoa. O tempo, ele é imparável, é inexorável, né? Como se diz, ele não para. Ele não trava, ninguém pode impedi-lo. E ele é fugaz, né? Ele leva tudo da gente, menos os quilos. Nos quilos ele traz. Mas ele leva tudo, ele leva cabelo, ele leva tudo. Mas o quilo ele traz, ele sempre encontra a gente no caminho. Ele vai embora rápido. E é importante que você olhe para trás e fale assim, caramba, como foi bom ser intencional, porque agora eu tenho essas pessoas na minha vida. Não seja uma pessoa, nessa sua aproximação, que apenas espera a sua vez de falar. Tem gente que não conversa, espera a vez de falar. Espera a vez de falar. O outro está falando, parece que é uma corrida, ele está aqui, ó. Quando o outro cala, bum, entrou. Quer dizer, ele já vai na rota ali e começa, pá, 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 e impõe todo o volume de assuntos. Não espere a sua vez de falar, escute. E ofereça respostas compatíveis àquela conversa. Aquela conversa que pode ser de dor, pode não ser de dor, mas responda, não com comentários genéricos que encerram o diálogo, mas abra conversas. As pessoas percebem quando a outra está realmente interessada nela. Ninguém é bobo. Criança percebe isso. Criança sabe muito bem quem gosta dela e quem está só... Sabe? Criança gosta, você já sabe, percebe isso. Ela nota quem tem interesse real nas coisas dela. Quando pergunta, e você fez o quê? Eu fiz tal coisa. Vou dar um exemplo de um rapaz, Isabela sabe quem é? O Ian, pequenininho, mora perto de mim, não é daqui da igreja, nada disso. Filho de um personal que trabalhava na academia que a gente fazia antes. Gente boníssima esse rapaz. O pai dele, né, o Marcos. E aí o Ian pequenininho passava com o pai, e aí eu, todo serelepe, né, um urso grandão, um negocinho, né, um Barney gigante, barbudo, embora o Barney seja um dinossauro, mas tudo bem. Falava assim, aí cara, tudo bem, Ian, não sei o que e tal. E ele assim, ó. Ele não dava bola. Agora, toda vez que Ian me vê na rua, ele corre para falar comigo. Porque eu estou há algum tempo investindo nessa relação. Estou investindo. Criança também é gente, eu quero que você lembre disso. Criança também tem personalidade própria. Ele não é uma criança, ele tem que me beijar. Ele tem que nada. Invista. Tenha paciência. E aí, agora eu estou na padaria de vez em quando, ele vem correndo, e ele não sabe nem por onde ele entra, porque fica aquela catraca. Aí o Marcos, ali, meu filho, vai lá. Aí ele vem e fala comigo, você quer? Ele já vem falar da escola, porque eu sempre falo, o que tu aprendeu de legal hoje? Aí ele fala assim, hoje na escola eu joguei bola. Eu falei, é mesmo, em matemática? Ele, matemática, não.
Já, eu não sei. Mas ele vem falar comigo. Por quê? Porque ele sabe que eu me interesso pelas coisas dele, da vida dele. E a gente tem que começar a se interessar pelas coisas do outro também. O que o outro tem para dizer para a gente. E oferecer respostas proporcionais. Não se relacione nunca baseado no que você pode obter de vantagem material. Entenda o relacionamento como algo que tem valor próprio. Ele é intrinsecamente proveitoso, como um instrumento de apoio mútuo, crescimento e compartilhamento de alegria e também dos fardos da vida. Porque vai ter dias, como esse mês a gente passou, que nós vamos nos despedir de pessoas. E a gente tem que estar junto. Eu não estou falando de nenhum segredo, a gente sabe. A gente se despediu muito carinhosamente da nossa vozinha, a Dalgisa. Viveu uma vida completa, feliz, glória a Deus, está com o Senhor. Temos que estar juntos. Por mais que ela tenha vivido a vida completa e feliz, fica a saudade. Sempre vai ficar. E a gente vai sempre lembrar do espacinho dela ali. Mas a gente tem que estar junto. A gente tem que sofrer essa saudade junto. Daqui a pouco vai chegar um monte de criança. Vai chegar um monte de criança aí. Vai parecer a festa do Ronald McDonald. Um monte de criança na igreja. Anos 90, correndo. Que bom. Vamos se alegrar junto pelas crianças que vão estar correndo. A gente chora junto, a gente ri junto. Precisa fazer isso. Não baseado nas vantagens, mas porque o conviver é em si proveitoso. O que Jesus fala antes da situação da paixão dele? Ele ora ao Pai pedindo que todos pudessem ser um. Como ele, no Pai, é um. Unidade é o desejo. Relacionamento saudável é a forma como a gente alcança isso. Outra coisa importante, já caminhando quase para o final, não seja unidimensional. Se esforce. E eu vou dar aqui 2 exemplos. Primeiro, a sua unidimensionalidade não pode ser só da idade. Uma coisa que eu falei até no Clube do Livro ano passado e que eu tenho percebido há algum tempo é como eu me abri para falar com mais pessoas de mais idades. Porque eu falava muito com jovens, porque trabalhava com jovens, mas eu acho também por uma questão até característica. E aí, com o tempo, agora eu me vejo conversando e falando com pessoas mais velhas que eu. Porque, veja, não basta eu falar que nós precisamos ter uma igreja com múltiplas idades. Nós precisamos viver como se quiséssemos de verdade. Isso. E por isso eu tenho que passar e falar com essas pessoas e ouvi-las, e entender a necessidade delas, e elas a minha, a gente rir junto, e isso é importante. E eu percebi que isso já mudou muito na igreja. Esse movimento de mais pessoas que já falam com pessoas de idades diferentes, isso é importante. Continuemos nesse sentido. Isso é um ponto positivo que eu estou elencando. Tudo que eu falo aqui, não estou falando que a gente não faça nada, não, tá? Estou falando de muitas coisas que a gente já faz. Estou reforçando pontos importantes para a nossa vida. Não sejamos unidimensionais. Mais do que isso, não sejamos unidimensionais nas nossas conversas. Às vezes a gente não se esforça e nós precisamos nos esforçar. Nós não podemos falar apenas de futebol, ou apenas de filhos, ou apenas de igreja. Tem gente que só sabe falar de uma área da vida. Só tem uma característica, parece que ela tem uma forja apenas. Isso não é bom, porque vai chegar um rapaz na igreja um dia que não gosta de futebol. Não gosta. Ele simplesmente... E como é que é isso? Rapaz, não sei, mas ele não gosta. Ele não joga bola, ele não vê futebol, ele gosta de golfe. E agora? Como é que faz? Procura outra coisa. Ele deve gostar de cinema. Talvez ele goste de arte. Talvez ele goste de coisa, gosta de ir para restaurantes. Gosta de fotografia. Procura outra coisa que encaixa com esse cara. E procura ter relacionamento com ele. Não adianta falar assim, não, tu chegou agora, tu se adapta a gente. Nós vamos, nós nos esforçamos, nós fazemos, nós amamos, nós puxamos. Ontem eu vi um casal falando pra gente uma frase que eu achei que bate muito com isso aqui. Ele falou assim, poxa, a gente quer levar esse casal de amigos lá para conhecer a igreja. Tem uma filhinha. E vocês, por favor, quando a gente levar eles lá, abracem eles igual vocês abraçaram a gente. Bacana isso. É bacana porque fala, caramba, então foi feito certo. A gente espera que vocês abracem eles e cuidem deles e encham eles de amor, de afeto, de carinho, de preocupação, sem deixar como fez com a gente. É isso. A pessoa tem que chegar e falar assim, cara, não tem como não querer estar com essas pessoas. Não tem como. E aí a gente não vai estar preocupado com cargo,
não vai estar preocupado com quem abre mais a porta e fecha mais a porta, quem aumenta mais o som, diminui mais o som, quem prega mais vezes no mês, quem prega mais vezes no mês, quem ministra mais, quem ministra menos, quem faz mais coisas na igreja, quem faz menos coisas na igreja. A gente vai deixar de se preocupar com tudo isso. Não que a gente se preocupe, mas isso nem vai ser horizonte para a gente, porque a gente está tão imbuído em ser feliz. A gente está tão imbuído em se relacionar bem, a gente está tão imbuído em aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, que isso não fará diferença para nós. Em nenhum momento, porque estaremos felizes uns com os outros, usufruindo do tesouro comum que é Cristo para nós. E por fim, portanto, não seja alguém bom apenas para rir, ou alguém que sabe só lamentar, né? Isso é bom, como eu falei também. Tenha diferentes fases e estações, sabe? Igual um dial de rádio que consegue movimentar, tem essa capacidade. E a última coisa para nós fecharmos, dialogue com as pessoas entendendo que elas são reais. Às vezes a gente fala com gente parecendo que eles são boneco de NPC. Sabe o que é boneco de NPC? Quando você está num jogo e está o boneco parado assim. Aí quando você chega, hi. Ele só se relaciona quando você chega a falar com ele. Aí você vai embora, o boneco volta à posição dele, fica lá. Aí você volta de novo, o boneco. A gente trata as pessoas como se elas fossem só caminhos para satisfazer nossas expectativas. E elas não são, sabia? Elas têm sonhos próprios, têm vontades próprias. E a gente tem que levar isso em consideração. E perguntar as coisas. Não sair cobrando. Dialogar é sempre importante. Eu já dei esse exemplo aqui, eu acho que sempre vale fazer esse exemplo. Às vezes a pessoa chegou tarde no culto. E às vezes, ao invés de falar assim, caramba, chegou tarde, hein? Vai falar assim, tá tudo bem, aconteceu alguma coisa? Tipo assim, você teve dificuldade de chegar hoje? Às vezes a pessoa teve. Às vezes a pessoa teve uma dificuldade. E quando você vira e fala assim, chegou tarde, hein? Você matou aquela pessoa. Porque ela se esforçou tanto para chegar naquele dia. Ela teve tanto problema. E você está tão preocupado com o seu legalismo, com essa coisa cronométrica, que você matou a pessoa. Não estou falando que a gente não tem que ser sério com o horário. A gente tem que ser sério com o horário. A gente tem que ser sério com as coisas. Tem sim. Mas a gente precisa entender que essa conversa de todo mundo tem as mesmas 24 horas, tem a mesma vida, não sei o quê, é mentira. Não é verdade. As pessoas não têm as mesmas vidas e os mesmos ritmos. E elas sabem com o que elas lidam para estar aqui. E é por isso que a gente também, quando tem que estar aqui no culto, tem que estar muito atento ao culto, ao que está acontecendo aqui dentro, não se distrair, porque às vezes você que vem 4, 5 cultos na semana, tá bem. Se você ficar desatento num dia, você fala, fiquei desatento hoje. Às vezes tem um irmão do seu lado que só consegue vir nesse culto. Ele só consegue vir um culto na semana, porque ele está amassado pela realidade material da vida. E ele precisa desse culto. E você atrapalha ele nesse culto. E mais, a gente precisa saber o que está acontecendo um com o outro para que a gente, como igreja, possa se levantar para ajudar. Essa semana a gente teve a situação da Carla indicando lá. Nós vamos orar, estamos orando. Mas a gente não pode ficar na oração e falar assim, se vira aí, minha irmã. Não é isso que o Evangelho ensina para a gente. A gente levanta recursos e faz algo para ajudar também. Deus pode abrir uma porta de operação no público e não precisar do dinheiro? Pode. Deus pode ele mesmo curar? Pode. Esse dinheiro pode servir para outra coisa, para o pós-operatório, não sei. Mas a gente também movimenta. A gente não fala, é muito duro, né, minha irmã? Deus te abençoe. Não. Pastor Pedro mesmo foi lá, eles falaram, pastor Pedro, vamos fazer uma vaquinha então. A gente coloca no grupo e movimenta. É isso. Porque a gente está levando a sério o que está acontecendo com outra pessoa. Às vezes você pode estar com uma dificuldade financeira, fale com o pastor da sua. Você tem pastor, você sabia disso? Você tem pastor. Você pode falar, pastor, estou com uma dificuldade financeira. Às vezes, o irmão queria estar em mais um culto na igreja. E não consegue porque esse um culto a mais mexe na renda doméstica. Então ela precisa fazer um bico para poder compor a renda. E não consegue estar na igreja. Fala com o pastor. A gente vai organizar uma cesta. Isso vai acontecer, porque a gente não é igreja de dizer, a gente é igreja. A gente se ama. Amém? A gente vai dar um jeito, a gente vai falar, vamos levantar mais recursos, a igreja vai tirar mais recursos para isso, vamos organizar, vamos fazer. Por quê? Para esse irmão, essa irmã, ter o recurso para estar naquele culto. Porque a gente não basta falar assim, irmão, a gente quer você no culto, faz o seu melhor. Às vezes ela está fazendo melhor, está no limite dela. E aí é nessa hora que a gente levanta para ser forte. É nessa hora que a gente se levanta e fala, não vai andar sozinho, não vai andar sozinha.
porque a gente precisa tomar as dores e as lutas dos outros no limite do que a gente pode fazer, como nossas também. São nossas lutas, são nossas responsabilidades. Por isso que a gente tem trabalhado incessantemente e vai continuar trabalhando para melhorar cada vez mais tudo que a gente puder melhorar. Por quê? Porque a gente quer louvar a Deus acima de todas as coisas, mas a gente quer criar um melhor ambiente para que as nossas famílias sejam felizes umas com as outras, sem disputas, com amor e entendendo que as pessoas têm ritmos e dores e que nós fazemos parte desse projeto de regeneração que Cristo faz na sua igreja através de nós. Amém?